Aceita, chegou. Boa noite a todos, nossos amigos que aqui estão, aos telespectadores que nos assistem online. Damos bem-vindo a todos, né? Iniciando esse ano de 2025. Nós já iniciamos semana passada, mas oficialmente começa hoje. Que possamos ter um ano de muito aprendizado, companheirismo, amizade, que possamos modificar a nós, primeiramente, para que possamos ajudar. Primeiro, para nós, precisamos nos amar para poder auxiliar o próximo. Então, a quem é a primeira vez que está na casa, nós temos vários estudos. Hoje, na quarta-feira, às 7 horas, nós temos um estudo inicial, uma conversa, onde nós aprendemos sobre o espiritismo, sobre todas tiramos dúvida. É um bate-papo onde podemos tirar nossas dúvidas e aprender. Tá? West. Também nós temos na casa o cantinho Natal, Cantinho das Crianças, né? Que vai começar a semana que vem. Durante a palestra aqui, quem tiver filho pode deixar, né? Trazer, que lá em cima tem quem deixar, que vai ter uma conversa, brincadeira, né? E aprendizado, tudo ligado na doutrina. Convidamos, nós temos esse sábado o bazar, tá? Quem quiser participar, um bazar com roupas, né? Quem está assistindo, quem está aqui também. Então, agradecemos a presença de todos e bom 2025 para todo mundo. Como fazemos sempre, nós temos aqui o Gota de Esperança, de Lorival Lopes. Vamos ler uma mensagem para darmos... É importante saber que todos que estão aqui na palestra, desde que começam, já estão recebendo, tá? A gente não vê, mas aqui o salão, ele tem muitos espíritos amigos, muitos mentores, que já começam a fazer um atendimento, enquanto a gente está elevando o pensamento, orando, mantendo nosso mental ligado à palestra e aos assuntos espirituais, aqui dentro já temos nossos familiares, nossos amigos, nossos mentores desencarnados, que estão nos ajudando. Aí depois no passe foi feita uma limpeza, mas pode ter certeza. Por isso que é importante, durante a palestra e antes do passe, manter o pensamento elevado para que possamos entrar nessa sintonia do amor de Jesus. Tá? Então, hoje nós temos essa leitura que eu abri ao Léo aqui. Trate bem a consciência. Disse que uma pessoa é sem consciência ou muito conscienciosa. Mas o que é a consciência? Consciência é o ponto de encontro dos pensamentos nossos com os de Deus. Se os nossos pensamentos são bons, dá-se um ajuste e um estado de certeza e paz. Se maus, surge a incerteza, a intranquilidade e a dor. Pense somente nas coisas boas e alegres. Busque amar, sua consciência vibra em harmonia com Deus. Orientar-se pela consciência é caminhar para a felicidade. Hoje nós teremos a palestra com o nosso querido amigo Marcelo Mies, a dor do amor, tá? E a prece nós teremos a nossa Laiana, que para acrescentar hoje, bem-vindo todos. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Nós vamos fazer a prece cantada, Pai Nosso. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos, respirar profundamente. Elevar o pensamento ao nosso Mestre amado Jesus, entregar em suas mãos as nossas aflições, dificuldades, o peso das nossas costas, mostrando a Ele que nós estamos dispostos a fazer uma mudança interior, que estamos aqui em busca de auxílio, de companhia e de amor. Que o nosso Mestre Jesus possa estar conosco, amparando-nos e nos dando a certeza de que sempre estamos acompanhados do bem e que, para tanto, apenas devemos nos colocar à disposição da espiritualidade.
Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, ó Senhor, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Seja bem-vindo, Marcelo. Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de muita luz, que tem luz até no nome, né? Gotas de luz. Para nós é uma honra, um prazer muito grande, todos os meses estarmos aqui presentes. Nós viemos de Blumenau para cá, com muito carinho, com muito amor, trazendo um pouquinho de conhecimento para vocês e aprendendo um pouquinho também. Nós chegamos cedo aqui para o estudo, para aprendermos sempre um pouquinho mais. Eu trago para vocês essa exposição, A Dor do Amor, porque é o que está afetando muitas pessoas e ainda vai afetar muito mais. E quem não passou por essa dor do amor tem que se preparar, porque vai passar um dia. É aquela dor da separação temporária do corpo físico daquelas pessoas que a gente ama. Aqueles que partem para a espiritualidade sem que a gente tenha conhecimento que aquilo vai acontecer. É a perda de um marido, a perda de um irmão, a perda de um filho, a perda de um ente querido que parte e deixa aquela dor dilacerante no nosso coração. O Espiritismo, como alguns de vocês sabem, e quem não sabe vai ficar sabendo agora, é a terceira revelação. É o Consolador enviado por Jesus para consolar os nossos corações e nos dar esperança. E o conhecimento nos liberta dessa dor. E eu vou trazer um pouquinho de conhecimento para vocês, trazer algumas experiências para aqueles que já passaram por essa dor e estão sofrendo com a perda de alguém, ou às vezes não é nem de alguém, perdeu um emprego, perdeu uma oportunidade na vida, está sofrendo com essa perda. Como lidar com isso? O Espiritismo traz esclarecimento e eu sou um exemplo vivo de superação da dor. E eu vou mostrar isso para vocês. Bom, para que antes da gente entrar no Espiritismo, vamos entender o que a psicanálise
a psiquiatria, a psicologia, a terapia nos fala a respeito dessa dor da perda, que nós chamamos de luto. Essa psiquiatra, Elisabeth Kübler-Ross, ela é da Suécia, e ela percebeu o seguinte, tratando pacientes que passaram por uma perda muito grande, ela percebeu que todos eles passam por 5 fases, que são as 5 fases do luto. E nós vamos entender como funciona isso na psicologia, para depois nós entrarmos na parte do espiritismo. Quem perde um ente querido, muito querido, um filho, por exemplo, um marido, uma esposa, a primeira coisa que vem à mente dessa pessoa, o primeiro sentimento que aflora é a negação. Você não acredita que aquilo aconteceu com você. Você não acredita que aquele ser que você ama tanto, que estava do seu lado, agora não está mais. E você não vai ver mais essa pessoa. Ver o corpo, né? Então, você nega que aquilo aconteceu. Você não quer acreditar. Você nega. Não, isso não aconteceu. Não é possível isso. Você está vendo a pessoa no caixão, mas você não acredita. Você fala, ela vai acordar, ela vai levantar dali. Isso é uma brincadeira, é um sonho. Teu cérebro inventa um monte de coisas para que você não enfrente a dor. Aquela dor que logo vem. E o que acontece também nessa primeira fase é o isolamento. Por quê? Porque você está tentando negar para si mesmo que aquilo aconteceu. Você não quer acreditar. E aí vem as pessoas com todo o carinho, toda a boa vontade, e vem te abraçar. Não fica assim, eu sei o que você está sofrendo. E vem te lembrar da realidade dos fatos. E aquilo para nós que passamos por uma perda muito grande, quem me conhece sabe que eu passei por uma perda gigante, que foi a perda de um filho, com 4 anos de idade. E para mim foi terrível, foi o momento mais difícil da minha vida, foi ali. Ali foi um divisor de águas na minha vida. Tem o antes e o depois. Não existe meio termo, né? Então ali eu passei por essas 5 fases, eu sei certinho como elas são, eu senti na minha pele isso. E você se isola porque você não quer que as pessoas venham te cumprimentar para te mostrar, jogar na tua cara que aquilo é verdade. Não adianta. Eu vi o meu filho no caixão. Eu vi ali no caixão e eu não chorei naquele momento. Depois eu desaguei, né? Porque eu não acreditava. Eu falava, não é meu filho que está ali. Isso é uma pegadinha. Cadê as câmeras? Deve ter alguma coisa. Ou eu estou sonhando. Não, eu sonhei. Eu vou acordar. Isso não é verdade. O teu cérebro tenta te proteger. Ele age de forma a que você não entre em colapso. E você tem aí um AVC, uma parada cardíaca, alguma coisa assim. Então, essas fases são o seu cérebro te defendendo de você mesmo. É uma coisa muito interessante. Só que aí não tem jeito. Ali, aconteceu, é real. Não tem como você escapar. É verdade, a pessoa morreu, desencarnou. E aí você não tem mais como negar e nem se isolar. E aí vem a raiva. Aí esse sentimento todo se transforma numa raiva. Raiva daquele que foi o intermediário para que aquilo acontecesse. Ah, foi um atropelamento? É o motorista. Ah, ele ficou doente, morreu no hospital? Foi o médico que errou. Você vai procurar de todas as formas um culpado para você poder canalizar aquela tua raiva. E quando você não encontra mais ninguém para você culpar, você culpa Deus. Por que Deus levou o meu filho, meu marido, o meu irmão, a minha mãe? Você culpa Deus. Por quê? Que injustiça é essa? Porque a gente não tem a compreensão. Então vem essa raiva. E aí, se você não pode culpar a Deus, quando você cai na real que Deus é bom e justo, você fala assim, sou eu o culpado. E aí você traz toda a culpa para você mesmo. Onde que eu estava? Eu não fiz aquilo. Por que eu não estava lá? Ah, se eu não tivesse comprado aquilo. Ah, se eu não tivesse ido para aquele lugar. Ah, se eu tivesse telefonado para ele. Ah, se. A gente inventa um monte de coisa. Mas você sempre acaba buscando um culpado. E aí você não acha esse culpado. Ou às vezes
fica carregando aquela culpa. Mas aí vem uma terceira fase, que é uma fase meio maluca, que eu passei por isso. Para quem não passou, vai falar assim, nossa, é uma coisa que não tem a menor razão, né, de ser, vem a barganha. Quando você vê que não é possível negar porque aconteceu, a tua raiva não adianta nada porque não vai voltar, você tenta barganhar com Deus. Deus, me leva no lugar dele, devolve o meu filho, me leva, como se isso fosse possível, né? A gente estava aqui no curso falando justamente sobre reencarnação e ressurreição. Muito interessante. Aconselho vocês que queiram aprender um pouco mais de espiritismo, vir às 7 horas e participar dos estudos. É muito bacana, a gente discute, troca informações, né? E a gente estava falando justamente sobre isso, ressurreição, né? A gente fica esperando que a pessoa ressuscite. Isso não vai acontecer. Morreu, o corpo morreu, mas a alma não. O espírito é eterno. O espiritismo ensina isso para a gente. Isso é importante, isso é legal. E aí você tenta barganhar com Deus, tenta trocar com Deus, trocar de lugar. E isso não vai acontecer. A hora que você vê que não tem jeito, você é incapaz, você não tem força nenhuma para lutar, não adianta negar, ter raiva ou barganhar, você não pode fazer nada. Vem a depressão. Isso não tem como escapar. Eu tentei escapar, não tem como. A depressão ela é uma proteção do seu cérebro para que você não fique maluco ou você morra de um choque dentro da sua mente. O que o cérebro teu faz? Como você vai estar a ponto de explodir em determinadas situações, no meu caso, eu estava a ponto de ter um AVC, uma parada cardíaca, porque era uma energia violenta que estava dentro de mim, uma coisa muito louca, né? A depressão, o que ela faz? Ela te protege de você mesmo. Ela começa a desligar algumas partes do seu cérebro e você começa a entrar, como o próprio nome diz, depressão. Você se afunda em você mesmo. Ou seja, a depressão é um momento para te proteger de você cometer alguma coisa errada. E mesmo assim, tem gente que acaba cometendo suicídio, atentando contra a sua própria vida nesse momento de depressão. Então, quem tem parentes que passaram por uma perda muito grande, tem que ficar de olho na pessoa, não deixar sozinha, ficar ligada com as suas atitudes, naquilo que ela está falando, porque pode acontecer isso. Quem estiver em depressão, a maioria das pessoas tenta tomar remédio para sair logo da depressão. Por experiência própria, eu digo o seguinte, não faça isso. Você precisa desse momento depressivo. Isso diante de uma perda. Não é claro casos clínicos que a pessoa está passando por um processo de depressão e ela precisa realmente ser acompanhada por medicamentos. Mas, nesse caso, o teu corpo precisa depurar toda aquela energia. Ela precisa sair do teu corpo, expurgar aquilo tudo. Então, é um momento de limpeza, para você conseguir se limpar, a sua mente clarear, para que você possa sair desse processo. E chega um momento que o cérebro te avisa, acorda, não tem o que você fazer, aconteceu, não adianta ter raiva nem nada, a tua vida está aí, ele se foi, você tem uma vida, você tem mais filhos, você tem pai, mãe, você tem um trabalho para você realizar, você está aqui por um motivo, um propósito, continue em frente. Então você acaba lutando para sair e você consegue sair da depressão. Porque entra uma fase também inevitável, a aceitação. Eu aceito que meu filho partiu e não tenho o que fazer. Tenho que aceitar isso. A partir desse momento da aceitação, a sua vida começa a melhorar e você começa a voltar à sociedade. Com dor no coração, com seu coração dilacerado, arrebentado,
mas você tenta de todas as formas voltar para a sociedade. E por isso é importante que a família esteja presente, acompanhando, auxiliando. Não adianta vir falar assim, eu sei o que você está passando. Gente, eu tinha vontade, sinceramente, tinha vontade de socar quem falava uma coisa dessa para mim. Eu tinha vontade de socar. Eu sei o que você está passando. Você não sabe o que eu estou passando. Você sabe que teu filho morreu? Teu filho morreu para você dizer que você sabe o que eu estou passando? Não. Então não vem falar isso para mim. É claro que eu não dizia isso, tá? Eu aceitava porque eu entendia que era a boa vontade das pessoas, mas por dentro eu morria de raiva, gente, falar uma coisa dessa. O que a gente faz, então? Você fica quieto? Não. Abraça. Fica do lado. Só diz, eu estou aqui. Não precisa falar mais nada. A pessoa precisa passar. Ninguém tem o poder de passar por uma dessas fases no lugar da outra pessoa. Então, é aceitar e estar ao lado da pessoa naquele momento. Eu estou aqui. Segura a mão e fica quieto. Deixa a pessoa. Deixa ela no tempo dela, né? E aí ela vai conseguir retomar a sua vida. Aqui termina as 5 fases do luto da psiquiatria. Mas eu, Marcelo Nis, coloco uma 6ª fase, que é justamente quando entra o espiritismo, entra o esclarecimento, entra o consolador na nossa vida, que é a busca por respostas. Todos nós que estamos aqui na Casa Espírita, e quem está assistindo a gente pela internet, está aqui por um motivo, buscar respostas, quer conhecer por que a vida é assim, por que a minha vida é assim, por que eu estou passando por isso, o que vai acontecer na minha vida futura. O que é esse negócio do espiritismo? Nós estamos aqui para aprender, estamos buscando por respostas. E foi o que aconteceu comigo. E eu quis saber, por que Deus levou meu filho? Por que aquele bandido lá, assassino, tomou 5 tiros e não morreu? Meu filho tropeçou, caiu num poço e se afogou. Como assim? Como uma pessoa, como o irmão da minha esposa, estava descendo a escada, escorregou na escada, o degrau, caiu, bateu a cabeça atrás, no degrau, traumatismo craniano, morreu. E bandido toma tiro, faz tudo e não morre. Aí você começa a pensar que existe injustiça com relação a Deus. E não é. Não é injusto. A primeira resposta que eu recebi e que foi um impacto profundo na minha alma, seu filho está vivo. Ele não morreu. Aí eu falei, como assim? Como assim? Eu sabia que ele estava vivo. Não é o corpo, é a alma, é o espírito. Mas aí você quer saber, tá, meu filho está vivo? Onde que ele está? O que está acontecendo com ele? O que ele está passando? A gente tem que entender uma coisa muito importante, que às vezes, no momento da dor, naquelas 5 fases do luto, não adianta que a gente não vai compreender. Que é o seguinte, os laços de amor, eles são eternos. Aquele laço de uma mãe com o filho, de um esposo com a esposa, quando há uma relação realmente de amor, de união, eles são para sempre. O nome já diz, laços. Você está enlaçado, tem um nó unido. E nem a morte de um ou a morte do outro é capaz de romper esse laço. E através dessa ligação de amor entre os dois, vocês trocam energias, trocam pensamentos, emoções. Isso significa que aquele que partiu, toda aquela raiva, aquele teu ódio, aquele rancor, passou para ele também. Se ele está vivo do lado de lá, pensa o que ele está sentindo, vendo o seu sofrimento, vendo que a pai e a mãe estão passando com a partida. Olha o sofrimento dele do lado de lá, aí vem a culpa, por que eu parti? Eles estão passando isso porque eu fui embora, mas eu não queria ir embora, mas eu estou aqui. Entra também numa confusão muito grande. Então, para aqueles que partiram antes de nós, prematuramente, independente da razão pela qual eles partiram, nós temos que nos conectar positivamente. Já que tem um canal,
Vamos mandar coisa boa. Ao invés de ter a nossa escuridão, projetar a nossa escuridão no outro, vamos enviar luz para abrir os seus caminhos. Vamos orar para que ele seja resgatado do lado de lá, seja acolhido do lado de lá. Que ele possa entender, compreender as leis de Deus, da bondade e da justiça de Deus. Entender que ele tem um caminho novo e que lá na frente, depois dele passar pelo processo espiritual de lembrança, analisar tudo, reencontro, todo aquele processo pós o desencarne, retorno à vida espiritual, ele vai voltar um dia. Vai voltar. Então, a gente tem que ter essa esperança, não ficar enviando essas coisas ruins para as pessoas que já partiram. Enviar coisas boas. Ainda mais sabendo que eles estão vivos do lado de lá. Ninguém morre. Como nós estamos falando aqui no estudo, a vida é eterna. A vida é eterna. Nós somos imortais como espíritos. E vamos trocando de corpo como nós trocamos de roupa todos os dias quando nós levantamos. É como se nós morrêssemos à noite e ressuscitássemos no outro dia, ou reencarnássemos no outro dia. Então, a vida ela é contínua. E aí vem aquela pergunta, né, para quem perdeu alguém, ou no meu caso, que perdeu o filho. Onde está meu filho? Ele está vivo, ok, não está mais aqui, é só o corpo dele, está enterrado. Onde ele está? Quem está cuidando dele? Quem recebeu ele do lado de lá? Ele está onde? Flutuando? Ele está aqui comigo? Ele foi para algum lugar? E aí vem essas perguntas sobre onde ele está. Vou dar um esclarecimento para vocês, superficial, porque isso requer estudos mais profundos, mas para que vocês possam entender. No caso de criança, quando a criança desencarna, ela é atendida antes do seu desencarne, os espíritos já estavam ali protegendo, para que ela possa passar por aquele processo. Ela é protegida e ela é levada para um hospital espiritual. Primeiro, para tirar as impressões do perispírito dela, daquilo que ela passou para o desencarne. Ela passou por uma doença, então tem que tirar essa impressão do perispírito, para que ela não sinta isso. Ela sofreu um acidente e se machucou, tirar essa impressão dessas dores, desses machucados, para que ela possa entender que isso era do corpo, não era dela. Passado por esse hospital, que vai ser o primeiro pronto-socorro do espírito, as crianças vão para um educandário. E os adultos? Os adultos também, quando eles desencarnam, eles passam por um hospital também, para tirar essas impressões. Depois eles vão, dependendo da elevação espiritual, eles podem ir para vários lugares. Se a pessoa não tem conhecimento sobre a espiritualidade, não acredita em reencarnação, não acredita na vida eterna, então seria um choque ele se deparar com isso. Então ele é levado para um outro lugar para ele aprender a respeito disso e começar a se esclarecer. Se ela já tem um conhecimento, ela vai para um posto de socorro, onde ela vai entender o seu desencarne, vai entender o que aconteceu durante a sua vida, se recobrar a sua consciência espiritual, porque aqui nós não lembramos das nossas vidas passadas. Pelo menos a maioria não, né? Ou você tem alguns flashes. Mas lá, o espírito vai recobrar suas vidas anteriores, vai entender o que aconteceu. E após ele recobrar realmente a sua consciência espiritual, se reequilibrar do seu corpo espiritual, aí ele vai para a colônia espiritual de onde ele saiu, de onde todos nós saímos. Porque essa casa que nós moramos aqui, encarnados, não é a nossa casa é lá. Nós temos uma colônia, que é uma cidade, e temos uma casa lá, que é a casa da nossa família. De lá que nós viemos para cá. E é para lá que a gente vai retornar um dia também. Então, nós temos que ter essa consciência. A vida verdadeira é a vida eterna. É aquela vida. De vez em quando, a gente desce, vive uma experiência aqui de alguns anos,
sobe de novo, avalia o aprendizado, o que aprendeu, prepara novos aprendizados, desce. Vivencia essas experiências, aprende, erra, acerta, sobe, avalia isso e desce. Rumo ao progresso, rumo à elevação espiritual. Como foi dito aqui no nosso curso, né? Nós vamos buscar a perfeição. Sede perfeitos como Deus é perfeito. Se somos filhos dele, vamos buscar essa perfeição. E uma pergunta que me amargurava muito, né? Durante muitos anos me amargurou o meu coração. Como ele morreu afogado num poço, ele não conseguia sair, porque é um poço, né? Eu imaginava o desespero dele lá dentro, lutando pela vidinha dele, tentando sair e não conseguindo. E aquilo me amargurava, me amargurava. E aí eu queria saber, meu filho sofreu? A morte dele é sofrida? Aí a espiritualidade, o espiritismo nos diz que não. A morte não dói. Ela não dói. Pelo contrário, ela é um alívio muito grande. Ela tira um peso gigante de nós, da nossa alma, do nosso espírito. O que dói, talvez, seja a forma como aquilo aconteceu. Se foi um acidente, uma batida de cabeça, um atropelamento, o corpo sente aquela dor. Mas a partir do momento que desencarnou, a dor não existe mais, acabou. Aliás, dizem os bons espíritos, e eu confirmei isso, que antes do desencarne, aquele espírito é tomado por uma paz muito grande. É uma coisa muito interessante. Eu tive o merecimento, graças a Deus, de descobrir que meu filho não sofreu. Por quê? Porque eu passei pelo mesmo processo de desencarne dele. Só que eu fui salvo no último segundo. E aí eu percebi tudo o que aconteceu com meu filho. Eu estava em Barra Velha, contar rapidamente para vocês, né? Que, como diz o ditado, a palavra inspira, mas o exemplo arrasta, né? Eu estava em Barra Velha, e aí estava lá na praia, e aí quis dar o último mergulho antes de ir embora. Sabe que, fim de tarde, vou dar um último mergulho antes de ir embora. Só que nesse momento o mar ficou revolto e ele começou a puxar. Todo mundo gritou, saiu correndo, mas eu fui arrastado. Lutei, mas chegou um momento que não dava mais, eu já estava longe, a praia já estava longe, eu não conseguia ver mais nada, eu não conseguia mais lutar. E o mar ficou violento, que vinha uma tempestade, eram ondas grandes. Chegou um momento que eu não tinha mais forças, eu desisti da vida. Naquele momento eu desisti, porque eu não conseguia mais. Eu já tinha descido umas 2 vezes, já tinha tomado muita água, até que eu desci uma vez e eu falei, não vou lutar mais, não vou lutar. Aí fiquei assim, e fiquei esperando. Afundei, toquei o pé na areia, aí olhei para cima, vi as ondas quebrando lá em cima, 5 metros mais ou menos. E eu pensei, isso aqui que é a morte? É assim que meu filho morreu. Começou a me trazer uma paz, porque eu me entreguei, aquilo veio uma paz tão grande. Eu olhei e falei assim, obrigado, Deus, por permitir que eu desencarnasse da mesma forma que o meu filho. Sabendo que ele desencarnou em paz, se entregou. No momento que não dá mais para lutar, ele se entregou. E aí eu fiz uma breve oração, entregando minha alma a Deus, né? Falei, Deus, entrego a Ti a minha alma, me perdoe por alguma coisa que eu tenha feito. Mas estou aqui. E fiquei aguardando morrer. É isso. Fiquei lá, assim, tranquilo. Pensei, uma hora eu vou ter que puxar a água, porque é o instinto natural do corpo, é contra a sua vontade, eu vou ter que puxar água para dentro. A água não dói, eu vou desmaiar e vou ter um desencarne suave, tranquilo. E fica lá esperando. Aí eu, pela minha visão periférica, eu vi uma espuminha batendo aqui assim. Aí eu olhei, um casco vermelho, a espuminha de um lado, espuminha do outro, espuminha do lado, espuminha do outro. Um caiaque
no meio da tempestade, eu não sei de onde surgiu um caiaque no meio da tempestade, num alto mar. Coisa louca. Aí aquilo me deu esperança, né? Aí eu tomei impulso na areia, nadei as últimas forças que eu tinha, subi, ele já tinha passado. Aí eu gritei, me ajuda, me ajuda. Ele olhou para trás, surpreso com como é que tem alguém aqui? E eu estava lá. Aí afundei de novo, e eu pensei, ele vai embora, né? Aí eu olhei assim por baixo da água, vi que ele fez a volta. Aí fui de novo, subia, caí a cordinha dele lá, e ele me salvou. Mas foi uma experiência para mim de compreensão de que a morte não é sofrida. E um pouco antes da morte, você tem uma paz que te tranquiliza. É a sua entrega para Deus. Nem todos têm essa oportunidade, né? Porque tem vezes que a pessoa nem sabe que morreu, né? Vem um meteoro cair em cima da cabeça, ou um avião cai e explode, a pessoa nem sabe que, nem tem consciência de que morreu. Mas, assim, é importante saber que não há esse sofrimento, né? E como que acontece o desenlace, né? Também estava sendo falado nisso aqui no nosso curso, aqui, né? Interessante, como as coincidências, né? Porque Tati não sabia que eu estaria fazendo esta palestra. Você sabia disso? E foi falado como acontece o desenlace. Quando há o desencarne, a pessoa morre, o perispírito precisa se desligar do corpo. Só para que a gente possa entender rapidamente, porque eu sei que tem pessoas novas, né, que precisam compreender, nós temos o nosso espírito, que ele é luz, ele é energia, ele não tem forma, ele é energia. E nós temos o nosso corpo material, esse corpo físico. Como é que o perispírito, como é que o espírito vai comandar o corpo? Se ele é imaterial, ele não tem como. Ele precisa de uma espécie de uma cola, um intercâmbio. Então nós temos um corpo perispiritual, que ele é semimaterial. Ele não é matéria, mas ele também não é imaterial. E através desse perispírito é que a gente troca as informações com o corpo e com o espírito. É um meio de ligação. Então, quando a pessoa morre, morre o corpo. Mas o perispírito precisa ser desligado. Nós temos 7 chakras principais. Temos, cada um desses chakras principais são centros de força. Temos outros 3 secundários e temos milhares de outros terciários. Então, os espíritos de luz, eles vêm e começam a desligar esses cordões que ligam o perispírito no corpo. Começa a desligar até que o último é desligado da hipófise, tua mente, acabou. Você está completamente desligado do corpo. É quando os médicos carnais dizem que não há mais funções mentais. Acabou a atividade cerebral na pessoa, né? Então, esse desencarne, ele também é suave, de acordo com o merecimento. E aí, a pessoa segue o caminho em direção à luz. Vai para a luz, Caroline, né? E quem nos recebe do lado de lá? Gente, isso aqui é uma imagem ilustrativa, tá? A gente não tem uma escadinha de nuvens para subir, não, tá? Não tem, não. É só para a gente entender que a gente vai para um lugar melhor, cheio de luz, tá bom? E quem nos recebe do lado de lá? Essa era uma dúvida que eu tinha também. Quem recebeu meu filho? Quem recebeu minha mãe, que depois desencarnou? Quem vai nos receber do lado de lá? Nós temos que lembrar que a nossa verdadeira família, ela não está aqui. Essa é uma família temporária que com a morte vai romper esses laços familiares. Porque aquele que foi nosso filho hoje, numa outra vida pode ser nosso pai, pode ser nosso irmão, ou pode simplesmente não ser nada. Nem ser amigo, a gente nem se encontrar mais. Então, os laços carnais, eles são temporários. Os espirituais são eternos. Se você tem amor por aquela pessoa e ela tem por você, na espiritualidade vocês vão se encontrar. E vocês, quando reencarnarem, vão falar, vamos trocar os papéis. O que você acha, né, da gente fazer isso? Trocar. Agora, fomos irmãos, que tal eu ser o seu pai? Eu quero cuidar de você. Que tal fazer isso? E aí são trocados os papéis na espiritualidade. Então, nós temos
metade da nossa família aqui e metade da nossa família do lado de lá. A espiritualidade. E nós vamos trocando, vai morrendo um, vai nascendo outro, e nós vamos trocando. Aí vem sempre aquela pergunta, né? O meu filho vai voltar para mim? Eu tinha essa dúvida. Meu filho vai voltar para mim? Quem tem essa dúvida, eu já vou esclarecendo. Não. Não nesta existência. Por quê? Porque existe um processo de desencarne e um processo de reencarne. Ele tem que passar por várias etapas até que ele possa reencarnar. E essas etapas podem demorar 40 anos, 50 anos. E tem outra coisa. Quando a gente nasce numa família, nós temos os resgates familiares. Na nossa família, nós temos que resgatar com aquele irmão chato, aquele pai incompreensível, aquela mãe que não tem tanto amor. A gente nasce naquele núcleo familiar. E depois que cada um vai desencarnando, eles esperam lá em cima, todos daquele grupo familiar desencarnarem, para que depois possam conversar entre si, acertar os detalhes, o que acertou, o que errou, e programar uma nova existência. Então, ele não vai voltar nesta existência, mas vocês vão se encontrar do lado de lá. Vão se encontrar se vocês estiverem em paz. Se estiver em perturbação, vai ser levado para um outro lugar, que não vai ser aquele. Então, todos são acolhidos pelos nossos familiares que partiram antes de nós, que vão estar lá recebendo, né? Aqui eu já respondi para vocês, né? Para onde meu filho foi. Normalmente é para um hospital, depois do hospital vai para um educandário. Nesse educandário, ele vai tomar consciência que é um espírito milenar, que ele não é uma criança, ele estava como criança, vai retomar sua forma de perispírito, aquele que ele mais gostava, aquela forma que ele mais gostava em outras existências. Eu não queria ser criança, mas também não queria ser tão velho. Qual é a melhor fase da vida que você gostou, que você falou, não, esse aqui eu estou super bem, né? É essa forma que você retoma do lado de lá. A não ser que for reencontrar com o papai e com a mamãe. Aí, eles não vão reconhecer. Por exemplo, quando eu desencarnar, for lá e tiver um homem de todo tamanho, barbado, e aí, pai, tudo bom? Meu filho tinha 4 anos, quem é esse cara aí? Não, aí eles vêm para nós com a forma que eles tinham, que a gente conhecia. Eles retomam aquela forma perispiritual para não nos chocar. E depois eles retomam a forma que eles escolheram mesmo, né? Aí eu falei para vocês, né, que eles vão para uma colônia. Essa aqui é a colônia Nosso Lar. É um filme muito bacana, é muito fácil de se entender. Esse filme, Nosso Lar, foi psicografado por André Luiz e por Chico Xavier, fez a psicografia, né? Muito bacana. Eles continuam sentindo dores do lado de lá, continuam sofrendo. Meu filho, por exemplo, vamos dizer assim, meu não, né? Mas seu filho morreu de câncer, por exemplo, câncer infantil. E aí ele teve todo aquele sofrimento até que ele desencarnou. As dores continuam do lado de lá? Não, espírito não tem câncer, espírito não tem doença nenhuma. A doença é do nosso corpo físico. Então, lá eles não sentem dores. E por isso que eles vão passar por um hospital, para tirar essa impressão da dor. Porque eles continuam achando que eles estão com dor. Porque eles não compreendem que eles desencarnaram. Aí, conforme eles vão compreendendo, eles não sentem mais. Já falei para vocês, né? Se eles ouvem as nossas preces, muito mais do que a gente imagina. Para nós são só palavras. Para eles é como se fosse um bálsamo caindo de energia revigorante sobre eles. É uma coisa muito linda. Se um médium que pode ver uma coisa dessa, é uma coisa muito linda. A prece, como a prece toca o coração de quem está do lado de lá. E eles sentem as nossas dores, já falei, né, para vocês também, muito mais do que a gente imagina, e eles acabam se sentindo culpados por partirem e nos deixarem sofrendo. Por que eu parti antes?
Por que ele não foi primeiro do que eu? Por que agora ele está passando por isso? Então, eles acabam sentindo também as nossas dores. Então, a nossa tranquilidade, o nosso conhecimento que nos liberta, vai libertá-los também. Então, nós precisamos ter essa consciência. Pensar em quem partiu e não em nós mesmos. Sabe que nós somos muito egoístas, né? Uma coisa que eu já falei, e vocês vão entender que é verdade, a gente não sofre pelo outro. A gente não sofre porque a outra pessoa morreu. A gente sofre por nós mesmos. Pode ver só, uma pessoa que está sofrendo num velório, o que ela fala? E o que vai ser dele na vida futura? O que ele vai ter do lado de lá? O que ele vai... Não. E a gente fala, eu estou sofrendo. O que vai ser da minha vida sem ele? O que eu vou fazer da minha vida? Como eu sofro. Não é isso? Ou estou mentindo? Então, nós somos um pouco egoístas. A gente precisa deixar um pouquinho esse egoísmo de lado. Nós vamos sofrer, sim, a nossa dor, mas nós temos que pensar em quem está partindo. Mandar boas vibrações, boas energias para abrir o caminho das pessoas, desse espírito, para que ele vá para um bom lugar. E não, o sofrimento acontece, gente. Não é porque eu sou espírita que eu posso perder um ser querido. Também, beleza, ele está vivo do lado de lá. A gente vai sofrer. A gente vai sofrer a dor da separação, mas não aquela dor dilacerante de quem não compreende o que aconteceu. A gente sente de uma forma um pouco diferente, né? Meu filho se torna adulto na vida espiritual, na espiritualidade, já falei para vocês que sim, mas não como adulto, porque não existe adulto, né? Mas ele toma uma forma de uma pessoa adulta na espiritualidade e aquela que ele mais gostou. E ele vai voltar, talvez sim, na sua próxima existência, mas antes vocês precisam se reencontrar. Vocês precisam entender o que foi que aconteceu. Então tem que primeiro aguardar que você também desencarne no seu tempo normal, todo mundo se encontra lá, e aí lá vão entender a justiça e a bondade de Deus, né? E o que eu posso passar para vocês aqui de lição, de aprendizado, é assim: quando você perde um ente querido, queira ou não queira, bate uma revolta. Vai bater uma revolta. Sendo espírita ou não, bate a revolta. O que a gente precisa fazer, que eu consegui fazer, e eu vou mostrar para vocês o exemplo, como eu falei, o exemplo arrasta, né? É muito fácil falar, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Mas você não passou por aquilo? Como assim, né? Dê um propósito para a partida desse teu ente querido. Isso está na psicologia. Por quê? Você tem uma dor. Aquela dor você vai arrastar para o resto da vida? A dor você pode transformar. Transforma a dor em amor. Como? Ajudando o próximo, dando um propósito para a partida daquela pessoa. E você fazendo algo de bem para a humanidade, ou até para você mesmo, ou para a sua família. Você vai ficar bem consigo mesmo. Você vai eliminar essa dor do seu coração. Dar um propósito. Busque compreender, estudar, vir aqui na nossa casa espírita, estudar, para entender como acontece esse processo. A lei de causa e efeito é uma lei de Deus, é uma lei imutável. A ciência chama isso lei de ação e reação, que mantém o universo em perfeito equilíbrio. Vamos entender isso, né? E eu vou contar para vocês um pouquinho, só um trechinho do que aconteceu comigo, para vocês verem que aquilo que eu consegui fazer, vocês conseguem fazer também. Se eu conseguir, na minha ignorância toda, na minha, sei lá, vocês conseguem fazer também. Está vendo esse aviãozinho aqui? Da Segunda Guerra Mundial. Na vida anterior, eu era piloto desses aviões. Eu pilotava essas máquinas voadoras, fortalezas voadoras, né? Eram aviões, não eram aviões de combate, eram bombardeios. Enchia o avião de bomba, ia até uma cidade, soltava as bombas na cidade e voltava. Eram aviões bombardeios. E eu pilotava um avião desse. E vou contar essa história para vocês para entender o que aconteceu com meu filho.
e o que eu consegui fazer para transformar a minha vida de dor para amor. Durante um desses combates, se eu não me engano, foram cinco combates e o meu avião já caiu, né? Meu avião foi atingido por artilharia antiaérea. Eu lembro muito bem, eu ainda tenho esses flashes de lembrança, que atingiu a minha asa direita e começou a pegar fogo. Aí o motor parou, os dois motores pararam e eu não conseguia controlar o avião e o avião caiu. Eu tentei fazer um pouso forçado, mas os comandos estavam muito duros. Eu sinto todas essas emoções, sinto até esses calafrios, né? E eu tentei fazer um pouso forçado, para não deixar ele cair. O avião caiu e se espatifou e explodiu. Dentro do avião, dentro da minha tripulação, tinha um rapazinho novo, que nós éramos na Alemanha, né? Infelizmente, depois fui compreender isso, né? E foi colocado um rapazinho de 17, 18 anos na nossa tripulação. Magrinho, alemãozinho, pequenininho, morrendo de medo, e ele era o nosso mascote dentro do avião. A gente tentava de todas as formas proteger ele. Se vinha um avião atacando pela direita, a gente botava ele na esquerda. Se vinha um avião lá da frente, um combate, a gente botava ele lá no fundo, tentando sempre proteger o rapaz, né? Para que ele não corresse tantos riscos, né? Como se fosse um filho dentro do avião. E quando o avião estava caindo, nós colocamos ele lá atrás, lá no fundão, amarramos ele lá na cauda. E ele foi o único que sobreviveu a esse acidente. Todos nós morremos, né? Ele sobreviveu, mas com muitas sequelas, com queimaduras, amputações, e ele estava muito mal no hospital. E o que aconteceu? Ele não se conformava de que todos tinham morrido, menos ele. E também não aceitou o fato dele estar mutilado e com aquelas queimaduras, né? Era uma situação muito grave. E ele cometeu suicídio. Faltavam 4 anos para ele desencarnar naturalmente, que ele iria morrer, os ferimentos eram muito graves, né? Não ia conseguir ter uma vida mais longa, mas ele antecipou em 4 anos. E aí, quando nós nos encontramos do lado de lá, um fato interessante, eu até trouxe essa foto aqui, preto e branco ali, numa dessas viagens de volta, eu vi um prédio muito grande que parecia assim uma igreja, grandão, mas não tinha cruz, não era uma igreja, parecia uma biblioteca, então não era um desses prédios bem grandes, né? E era um alvo perfeito, estávamos em campo inimigo, eu saí da formação quando todos os aviões estão juntos, saí, mergulhei, mandei preparar a bomba atrás, mergulhei, fiz um rasante, passei em cima, soltamos a bomba, pegou de cheio do prédio. Aí olhamos para trás, aquela explosão, né? Foi uma alegria dentro do avião, comemoramos, sim, vibramos. A ignorância, né? A falta de entendimento, compreensão. Então, só esse fato. E aí, quando o avião caiu, todos morremos, menos o rapazinho que estava lá atrás. Lá em cima, nós nos encontramos todos depois. E aí nós vimos a bobagem que a gente tinha feito. Nós acreditamos, e eu acreditava muito naquele Charlie Chaplinzinho lá, nazista, que fez a nossa cabeça, ele falava com tanta convicção, a gente acreditou que estava fazendo certo, acreditamos que estávamos lutando pelo país e que matando os inimigos a gente estava fazendo pela pátria. A gente entrou naquele hipnotismo todo, né? A gente acreditou nisso. E quando a gente chegou na espiritualidade, a gente viu o que a gente tinha feito. Todos nós nos arrependemos. Todos nós, na nossa tripulação ali, nós nos arrependemos. E decidimos reencarnar e a gente corrigir isso. Porque a reencarnação ela é uma oportunidade de você resgatar os seus débitos do passado. Não é um castigo, é uma oportunidade de você reequilibrar aquilo que você mesmo desequilibrou. Então, nós decidimos que nós voltaríamos para cá. E eu, nessa questão de liderança, né, nós montaríamos um filme, e esse filme iria retratar justamente essa superação, ajudar as pessoas a superarem a dor da perda. E aí nós planejamos lá na espiritualidade
que nós faríamos esse filme, o filme O Anjo, que está aí na internet para quem quiser assistir. Então, ficou programado que, num momento da nossa vida, cada um seguiria a sua vida normalmente. Num determinado momento, todos nos reuniríamos em Blumenau, cada um de um lugar diferente, um de São Paulo, um de Santos, um do Rio Grande do Sul, todo mundo se juntou lá para poder realizar essa obra. Só que essa obra só saiu por uma pessoa. Aquele menininho lá atrás, que a gente defendeu, colocava protegendo ele lá no avião, a gente tinha todo o cuidado para que ele não se machucasse ali, né? Ele decidiu nascer como meu filho. Ele sabia que ele ia ter que resgatar só 4 anos. Ele não ia ficar junto com a gente para realizar essa obra. Mas ele estando do meu lado, e eu com aquela coisa de ainda proteger, aquela coisa de proteção, tentava protegê-lo de todas as formas. Então, o desencarne dele foi muito pesado para mim, foi muito difícil de lidar. E aí, quando eu tive o esclarecimento do Espiritismo, e aí eu decidi fazer o filme para que as pessoas não passassem pela mesma dor do sofrimento de perder um filho. E graças a ele, que veio para desencarnar ao meu lado, para que eu pudesse sentir essa dor do sofrimento. E eu fiquei sabendo recentemente, questão de 1 ano ou 2, que depois que ele desencarnou, ele ficou ainda comigo por vários anos, me inspirando a fazer o Anjo. Reunimos todas as pessoas que faziam parte daquele avião, faziam parte daquelas missões, e juntos nós conseguimos realizar esse filme. E um fato muito interessante também é que um dos tripulantes do avião, que também participou do filme ativamente, ele me ligou num domingo de manhã: Marcelo, você está em casa? Preciso falar contigo. Eu falei: o que houve? O Luiz Miranda. Ele já veio aqui da palestra, Luiz Miranda, né? Pessoa querida demais, meu irmão. Ele falou: Marcelo, eu tive um desdobramento essa noite e eu preciso te contar. Ai, meu Deus. Vem para cá, então, vamos tomar um café. Ele me contou que durante a noite, isso agora, tá? Recentemente, 1 ano e meio, 2 anos. Isso aqui tem 12 anos que a gente fez esse filme. Vai fazer 13 anos. Ele falou: Marcelo, quando eu dormi, eu apaguei, eu acordei do lado de lá com 2 espíritos do meu lado. Falei: oba, vamos estudar, vamos aprender, vamos fazer o quê? Mas eles estavam sérios, eles não entraram na minha brincadeira. O negócio sério, é? Estou bem com a gente. Aí eles saíram volitando, uma névoa muito grande, e chegaram numa cidade totalmente destruída. A cidade parecia um terremoto de magnitude 9 que derrubou a cidade inteira. Aí eles foram sobrevoando, eles falaram: minha nossa. Eles chegaram num prédio grande, parecia uma igreja. Não era uma igreja, talvez uma biblioteca. Prédio enorme. E esse prédio tinha um rombo do lado, não existia uma lateral. E aí eles entraram por aquela lateral que não existia e chegaram um monte de cadeiras reviradas. Olharam, tinha um palco e uma cortina vermelha chamuscada. Ele ficou olhando aqui, um teatro. Aí olhou para os dois assim: por que vocês me trouxeram aqui? Eles falaram: você não lembra? Eu não. Ficou olhando. Ele falou: foram vocês que fizeram isso. Foram vocês que destruíram o prédio. Aí ele se lembrou do avião, da bomba que caiu no prédio e explodiu, e aquilo era um teatro. Ele sentiu uma vergonha que desceu, abaixou a cabeça, ele não conseguia olhar mais e acordou assim em prantos, chorando. E aí ele precisava me contar. E quando ele veio me contar, eu estava construindo na minha casa, eu tinha uma sala grande como essa aqui, eu estava construindo um palco de teatro. Porque eu senti um ímpeto no meu coração de que eu tinha que construir um teatro. E aí eu ia fazer o filme O Anjo, fiz o filme O Anjo para que ele fosse para o cinema, para que com o valor que eu ganhasse do cinema, eu construísse um teatro para arte edificante, para arte espírita.
Eu queria construir. E aí eu não consegui. O filme não foi para o cinema. Foi para alguns cinemas, mas não foi assim, circuito nacional. Não teve jeito. Pediram 2 milhões de reais para distribuir o filme no Brasil todo. Eu contei as minhas moedas, mas não deu 2 milhões. E o filme não foi. Aí a espiritualidade falou para mim: é você que tem que fazer o teatro. É você que estava no comando do avião. É você que mandou soltar a bomba. Caramba. Aí eu mesmo, com as minhas próprias mãos, construí um teatro dentro da minha casa. Eu não tinha sala, né, amor? Não tinha sala. Abandonei minha sala para poder fazer um teatro. E aí ficou um teatrinho até que bonito, né? Tati conheceu o nosso teatro lá, o nosso palco. Fizemos 30 apresentações artísticas desse palco, todas gratuitas, todas do bem, todas assim, fantásticas. Gravamos declamação de poesia, gravamos teatro. Conhece essa pessoinha aí do meio? Conhece essa aqui, ó? Ela ali, ó, conhece? Gravamos aqui o Gotas de Luz, o teatro do Gotas de Luz. Gravamos aqui musicais, gravamos mais de 30 apresentações, todas gratuitas, sem custo nenhum. Era o meu resgate, o meu reequilíbrio do universo. Teve até declamação de poesia. Uma poesia linda, maravilhosa. A Tati, com uma voz linda, precisa declamar essa poesia aqui, né? A Laiana canta, né? E você vem declamar essa poesia muito linda sobre as flores. Muito linda. Crianças também participando, foi assim muito legal. Laiana, como professora, trouxe os seus alunos lá da quarta e quinta série, né, amor? E nós fizemos ali um dia de cinema. Passava lá no telão um filme, que é o Sonic. Estão vendo aquele fundo verde? É o fundo que a gente chama de chroma key, ou seja, aquele fundo de cinema. Aí as crianças ficavam na frente do fundo e a gente passava no telão ela voando. Aqueles efeitos de cinema, né? Colocava no mundo encantado, colocava dentro do carrinho de Hot Wheels, subia como o Homem-Aranha, subia as paredes. Foi muito bacana, né? O portal, elas criavam um portal e atravessavam esse portal. Foi muito, muito legal. Então, essa foi a minha forma de ressignificar a partida do meu filho, transformando toda aquela dor em amor e benefício ao próximo. E um resgate pessoal que eu tinha, que eu senti que era fazer esse palco e dar a oportunidade para esses artistas exercerem a sua arte. E uma arte do bem, todas elas artes edificantes, né? Isso foi tão legal, tão bacana, que até esse senhor aqui, ó, conhece esse senhor? Divaldo Pereira Franco. Está internado novamente, né? A questão ali do câncerzinho voltou, enfim, está internado. Vamos tomar a Deus que ele ganhe aí um tempo a mais, né? Divaldo Franco, ele esteve no Paraná. Nós fomos lá para o Paraná para assistir a exposição dele e eu levei um pendrive com o filme O Anjo. Eu queria que ele assistisse, queria que o Divaldo assistisse, né? Ficaria muito feliz. Dei para ele, peguei um autógrafo lá num livro, muito legal. Aí no outro ano ele estava em Florianópolis para um outro evento. Fui para lá. Aí eu cheguei, ninguém queria deixar chegar perto dele, que ele estava de cadeira de rodas. E eu tentando chegar no meio da multidão, Divaldo. Daí ele parou, mandou me aproximar, e o pessoal não queria deixar vir, e falou, deixa ele vir. Eu cheguei, ô Divaldo, tudo bem? Lembra de mim? Eu vou perguntar para o cara que lembra da infância dele, a maior memória que eu já vi na minha vida, se lembra de mim, né? Claro que eu lembro. Daí eu pedi para ele, rapidamente, dar uma mensagem sobre o filme O Anjo, que eu entreguei para ele, né? O que ele podia falar. Vou mostrar aqui para vocês que Divaldo ele falou 2 minutos e meio.
Eu só peguei aqui um pedacinho desses 2 minutos e meio para vocês verem o que ele falou dessa obra que nós realizamos, que é o filme O Anjo. O filme de longa-metragem, O Anjo, é o atestado da sobrevivência. Quase todos nós trazemos uma dor oculta, feita de saudade e de angústia daqueles que abandonaram. Para o coração materno, a desencarnação sempre é dolorosa e no conceito cristiano é uma das maiores dores que o ser humano não pode suportar. Confiamos. As pessoas que nos honram com a gentileza da sua audição. E tentem comprar no YouTube a película O Anjo, assista, aprenda, sugira e passe adiante. E a felicidade voltará ao nosso coração. E a felicidade voltará ao nosso coração. É isso que nós precisamos, né, gente? Trazer a felicidade de volta para nós. Para quem gosta de filmes espíritas, eu não fiz só O Anjo, fizemos vários outros filmes, né? Fizemos 7 outros filmes, curta-metragem. Tem aqui o meu canal do YouTube, Marcelo Nis. Não ganho nada com isso, tá, gente? Ninguém vai pagar nada para assistir. Está lá O Anjo, Reprogramando, é um curta-metragem, Um Litro de Leite, O Assalto, O Primeiro Filho. Tem vários filmes aqui e vários trabalhos que nós fizemos para a televisão também. Está aí disponível. Estou mostrando isso para vocês, não é para me gambar, como dizia aquela personagem, né? Mas para mostrar para vocês que é possível transformar a dor em amor. O que eu sabia fazer? Fazer filme. Eu trabalho com isso. Então, é fácil fazer para mim, foi fácil para mim fazer filmes. Mas se você trabalha numa padaria, sabe fazer pão? Faz pão e ajuda as pessoas em memória daquele que partiu, em nome daquele que partiu. Se ele sofreu uma injustiça, lute pela justiça, para reequilibrar. Se ele desapareceu, lute pelos desaparecidos. Ou seja, transforme aquela dor que você está sentindo em algo positivo para a humanidade. Porque você ficar sofrendo, você não está fazendo bem para ninguém mesmo, você está fazendo mal para você e para o teu filho. Ou tua mãe, ou teu pai. E agora, se você faz algo em memória, em nome daquela pessoa, você está espalhando bem. Está fazendo para você, está fazendo para aquele que partiu e para a humanidade. Então, se eu conseguir fazer, gente, na minha ignorância, na minha, sei lá, brutalidade, não, né? Não sou bruto, não. Mas assim, na minha ignorância, eu consegui, vocês conseguem também. Gente, estão curiosos para conhecer meu filho? Partiu? Meu alemãozinho? Querem ver? Não interessa, eu quero mostrar para vocês. Esse aqui é meu alemãozinho. Um pouco antes dele desencarnar. Adorava os animais. Ele amava os animais. Era uma coisa impressionante. Amava a natureza. Uma vez a gente estava num parque e tinha um Doberman amarrado numa árvore. E a gente foi preparar alguma coisa ali, nos distraímos. Quando eu olhei, porque eu estava sempre cuidando dele, né? Olhei, cadê ele? Eu olhei, ele está correndo em direção ao Doberman. Eu fiquei assim, eu não sabia se eu gritava ou não, porque ele já estava longe, eu não ia alcançar. Pensei, o Doberman vai atacar ele, vai devorar, vai fazer... Ele agarrou o Doberman pelo pescoço, abraçou o cachorro, ficou abraçado, não fez nada. Eu não consegui, sinceramente, gente. Eu caí de joelho, fiquei ali trêmulo, eu não conseguia andar. Não, o susto que eu levei, o pavor que eu tive, né? Então, só para vocês conhecerem. E quem assistiu o filme consegue perceber a semelhança? Quem assistiu o filme O Anjo? Levanta a mão, por favor. Oh, que bacana. Muito bem. Quem não assistiu, assiste. Assiste. Não parece o alemãozinho do filme? Sensacional, né? Bom, gente, já estendi demais.
E assim, ó, o trabalho ele continua, ele não para. Como vocês sabem, as minhas palestras são mais voltadas para a questão científica do Espiritismo, que o Espiritismo é uma ciência, né? E eu estou escrevendo esse livro, que chama-se Êxodos. Ele está quase pronto, vai ser lançado agora em maio. Nós formamos um grupinho, esse grupinho aí me auxiliou para que eu pudesse imprimir, inclusive o Gotas aqui entrou, o pessoal entrou, pô, sensacional. Esse valor que cada um colaborou, que foram R$ 50, vai ser para a impressão desses livros. Em maio ele já vai estar pronto. Então e fala sobre a transição planetária e tudo que está acontecendo no nosso mundo hoje, agora, nesse momento. Tudo está dentro daquilo que foi planejado pela espiritualidade. Não tem nada errado, está tudo certo, né? Quem quiser fazer uma reserva antecipada, porque nós só vamos fazer 100 unidades, tá? É muito caro fazer livro. Aí esse 100 vai ser o valor para fazer mais outros 100, depois outros 100. Aí o que ganhar com esses 100 faz os outros 100. E a gente vai fazendo assim por diante. Se quem quiser, passa uma mensagenzinha para mim ali, fazer uma reserva. E uma coisa, na última página desse livro tem um agradecimento para as 60 pessoas que auxiliaram para que esse projeto conseguisse ser lançado, né? Porque sozinho eu não ia conseguir, não. Vai ter um agradecimento em nome de todo mundo que ajudou, vai estar lá na última página para a posteridade. Desculpa me estender demais, tá, gente? Espero que essa mensagem que passei para vocês possa tocar aí o coração de vocês, possam entender que a vida continua do lado de lá, a morte não existe, e que faz parte da vida, a morte faz parte da vida, é um processo de nascimento, morte, vai para a espiritualidade, nasce de novo, morre, e assim por diante, rumo à evolução. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês essa minha história, essa minha experiência. Tá bom? Muito obrigado. Para que a gente possa também encerrar, vou pedir para a minha esposa vir aqui cantar uma música, fazer uma oração de encerramento. Muito obrigado. Possamos nos aquietar e que essa mensagem possa estar no nosso coração, nos nossos pensamentos, para a gente refletir sobre o que a gente pode fazer, sempre mais, sempre um pouquinho, podemos sempre doar. E essa doação, esse amor, volta para nós, ou na realidade já deixa em nós o perfume, deixa em nós uma fragrância de amor. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dá o pouco que se tem a quem tem menos ainda. Enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Dá ao próximo alegria. Parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém, é das artes da mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Que assim seja, que Deus nos acompanhe.
já na nossa expositiva, né? E a mensagem. E, então, quem